Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bastante denso. O poder e as consequências das armas nucleares, sabe? Desde quando surgiram até, bom, os dias atuais. Temos aqui fontes bem variadas, pesquisa acadêmica, relato histórico e também testemunhos, né, de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. A nossa ideia aqui é extrair o essencial disso tudo para a gente entender como essas armas foram desenvolvidas, o impacto devastador que elas tiveram e por que essa questão da proliferação nuclear ainda preocupa tanto, né? Para começar, vamos para o contexto histórico. É o Projeto Manhattan, lá na Segunda Guerra. A motivação inicial, pelo que as fontes mostram, era um medo do programa nuclear alemão. Exato. Mas, no fim, acabou sendo usada contra o Japão. Isso. E é super importante, eu acho, diferenciar os tipos, mesmo que rapidinho. As primeiras, tipo a de Hiroshima, A Little Boy, eram de fissão. Quebravam átomos de urânio, né? Certo. Liberou uma energia, tipo 15 mil toneladas de TNT. Só que a tecnologia avançou muito rápido para as bombas termonucleares, as de hidrogênio. Aí é fusão de átomos. E o poder de destruição é... Imensamente maior. Para ter uma ideia, a Tsar Bomba dos soviéticos que eles testaram em 61 chegou a uns 50 megatons, 50 milhões de toneladas de TNT. Milhões, nossa. Milhares de vezes mais forte que a primeira. Exatamente. Que escalada assustador. E essa primeira demonstração de força veio em Hiroshima, 6 de agosto de 45, e Nagasaki 3 dias depois. As fontes que a gente analisou dão umas razões bem específicas para escolher Hiroshima, né? Parece que estava mais intacta para poder medir melhor os efeitos. Sim, eles queriam um alvo onde o impacto ficasse bem claro, né? Para demonstrar mesmo. Nagasaki foi depois um alvo secundário, na verdade. A devastação foi instantânea. Dezenas de milhares de mortos ali na hora em cada cidade. E os números só aumentaram depois. Sim, muito. Passaram de 100 mil em cada cidade nos meses seguintes, por causa dos ferimentos, da radiação. Em Hiroshima, acho que uns 90% das construções viraram pó, escombro. Além da onda de choque, do calor absurdo, teve a tal da chuva negra, né? Radioativa, terrível. E para além dos números, que já são chocantes, tem os relatos dos sobreviventes, os Hibakusha. As fontes trazem isso. Nossa, humaniza demais o horror. Tem uma descrição de um médico, Hiroshi Sawachika. Ah, sim. Ele fala das vítimas queimadas chegando no hospital parecendo fantasmas. É uma imagem muito forte. Ajuda a gente a ter uma dimensão do que foi aquilo. Com certeza. E os efeitos não pararam ali, né? A Comissão sobre as Vítimas da Bomba Atômica, a ABCC, depois Herr e Herf, estudou por décadas os efeitos tardios da radiação. E o que eles encontraram? Olha, um aumento claro de leucemia, outros cânceres, catarata, a história da Sadako Sasaki com os 1000 tsuros de origami que ela fez, buscando a cura, virou um símbolo mundial disso tudo, né? Da luta contra os efeitos e um apelo pela paz. É verdade. E esse poder todo que os Estados Unidos mostraram, bom, não ficou sem resposta, né? Marcou o início da Guerra Fria nuclear. A União Soviética correu atrás da sua bomba e teve até espionagem envolvida, pelo que consta. Sim, acelerou o programa deles. E aí entramos na era da corrida armamentista e naquela lógica da destruição mútua garantida, o MAD. O MAD. Basicamente é a ideia de que se um atacasse, o outro revidaria e ambos seriam destruídos. Então, ninguém atacaria. Uma paz pelo medo, né? E outros países foram entrando nessa. Reino Unido, França, para manter o status de potência, depois China, Israel, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. Motivações diferentes, talvez. Segurança regional, barganha. Isso, dissuasão, poder de barganha, segurança mesmo. Tentaram controlar com o Tratado de Não Proliferação, o TNP, em 68. Mas ele funcionou. Teve limitações, né? Teve e tem. O TNP tem pilares importantes. Não proliferar, desarmar aos poucos e permitir o uso pacífico da energia nuclear. Mas, na prática, Índia, Paquistão, Israel nunca assinaram como estados não nucleares. A Coreia do Norte assinou e depois saiu. Complicado. Mostra como é difícil conter essa busca por armas quando um país se sente ameaçado ou vê nisso uma vantagem estratégica, né? E hoje? Essa ameaça sumiu com o fim da Guerra Fria ou as fontes mostram que o perigo continua, talvez de outras formas? Infelizmente continua. As fontes apontam que o risco persiste, só mudou um pouco de cara.
Tem a preocupação com novos países buscando armas, tipo o Irã. Tensões regionais ainda são altas, pensa na Coreia do Norte. Para eles, o arsenal é quase uma garantia de sobrevivência do regime. E o terrorismo? Sim, o medo do terrorismo nuclear, de grupos conseguirem material físsil, é real e não dá para esquecer. As grandes potências, a Rússia, China, continuam modernizando seus arsenais, ajustando suas doutrinas nucleares, e isso gera novas tensões também. E voltando lá para 45, as fontes também mostram que existe até hoje um debate muito intenso sobre se aqueles bombardeios foram mesmo necessários. Sobre a ética daquilo tudo. Assim, um debate super complexo e sem resposta fácil. Por um lado, tem os argumentos de que as bombas, aceleraram o fim da guerra. Evitaram uma invasão terrestre do Japão que seria muito sangrenta. A Operação Downfall, né? Exato. Que salvaria vidas aliadas e até japonesas, dada a resistência que se esperava. Por outro lado, tem os argumentos de que o Japão já estava quase derrotado, então o uso das bombas, principalmente contra civis, foi desnecessário, imoral, e talvez uma demonstração de força para a União Soviética já pensando na Guerra Fria. Essa leitura também existe, e que talvez outras alternativas pudessem ter sido tentadas, como uma demonstração da bomba numa área desabitada, ou esperar a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, que estava para acontecer. As fontes mostram essas várias visões sem um consenso. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nessas fontes. Fica claro o poder de destruição absurdo dessas armas, o sofrimento humano imenso e duradouro lá em Hiroshima e Nagasaki, e essa realidade desconfortável de que a ameaça nuclear continua aí, né? Se adaptando a novas tensões, novos atores. Exato. E as fontes nos deixam com uma pergunta bem fundamental para a gente pensar. A tecnologia nuclear tem esse uso duplo, né? Pode ser energia, pode ser arma. Os países continuam vendo as armas nucleares como uma garantia final de segurança. Como que a gente equilibra essa busca por energia e segurança com a necessidade absoluta de evitar uma catástrofe nuclear? Especialmente quando a gente vê que os tratados internacionais têm suas fragilidades. É um dilema gigantesco. Sem dúvida. É o grande dilema nuclear da nossa era, eu diria.